Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando da melhor engenharia do mundo, a engenharia de produção. Vou estar dando algumas dicas para vocês, como funciona, como é que é o mercado de trabalho nesse momento, tudo mais. Bom, como todo engenheiro estudante de engenharia de produção, em algum momento já ouviu falar que engenharia de produção não é engenharia. Claro, não é uma engenharia específica, que nem mecânica, engenharia física ou elétrica. Engenharia de produção é uma engenharia bem ampla, então tu pode abranger qualquer tipo de escopo de trabalho que não vai ter problema nenhum. A engenharia de produção é uma engenharia que é voltada principalmente para a área de produção mesmo, de beneficiamento, de indústria, muito pouco para comércio, mas tudo que tu aprende na faculdade, que tu usa na indústria, tu pode perfeitamente aplicar na área de serviço e comércio. Porque não é só uma indústria que precisa de engenheiro de produção, uma farmácia precisa de engenheiro de produção, uma locadora de veículos, tudo precisa de um engenheiro. Ou se não precisa, seria bom ter quase que o domínio que um engenheiro formado de produção tem em relação a processo é bastante avantajado quanto às outras engenharias que ficam focadas num único escopo, no caso. Tá falando um pouco, pessoal, como é que foi meu começo na engenharia de produção. Eu com 16 anos eu comecei a fazer Senai, fiz mecânico de usinagem. Foram 2 anos dentro da indústria mesmo. Isso já me deu uma vontade também de estar cursando uma engenharia. Na verdade, sempre gostei da engenharia porque eu sempre tive facilidade com números. Então, como eu já fiz o Senai, eu vi esse ramo da produção, falei, vou juntar o que eu gosto com o que eu estou convivendo e pronto. Então, eu prestei vestibular em 2 universidades para engenharia de produção, passei nas 2, porém, eu escolhi a Faculdade da Serra Gaúcha porque ficou mais cômodo para mim, porque ela é mais perto da minha casa, é localizado no centro da cidade, facilita. O valor das 2 é o mesmo, não foi nem por causa de valor, isso a gente não pode dizer. Logo que eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar numa empresa, que no caso era uma empresa de beneficiamento de lonas de freio. Foram 3 anos que eu trabalhei ali com eles, onde eu pude aprender toda a parte de processo, como é que funciona toda a linha de produção, como é que as pessoas pensam numa linha de produção, que uma coisa é você estar vivendo o dia a dia numa linha de produção, outra coisa é você ir como um analista que nunca botou os pés ou a mão no produto e ir lá ver como é que é feita a produção. Isso é bem diferente uma coisa da outra. Então você convivendo como uma pessoa da produção, você sabe como é que essa pessoa pensa, sabe como é que pode melhorar, isso é muito importante. Bom, e como eu estava falando, eu fiquei 3 anos nessa empresa. Resolvi sair, tinha emprego fixo, resolvi sair para fazer estágio. Porque o que eu estava aprendendo durante esses 3 anos não foi tão válido para o meu currículo, vamos dizer assim. Daí eu troquei essa empresa, saí de um trabalho efetivo para virar estagiário numa empresa de fabricação de placa eletrônica, circuito eletrônico. Aí eu comecei estagiário de métodos e processos. Então, eu nunca tinha pego um cronômetro na mão, nunca tinha avaliado nenhum sistema de produção, nada. Então, o meu trabalho durante 1 ano nessa empresa foi cronometragem, ou melhor, cronoanálise, que só cronometrar está errado, tem que cronometrar e analisar, então cronoanálise. Então, nesse 1 ano eu aprendi o processo de todos os produtos da empresa, aprendi todas as máquinas da empresa. Foi aí sim que eu comecei a atuar mesmo, digamos, como engenheiro de produção. Eu limitava o número de pessoas por linha, eu fazia definição de peças por hora, eu auxiliava as pessoas na formação de etapas de montagem das placas eletrônicas. Aí sim, isso sim começou a agregar para o meu currículo. Então, nesse meio termo, eu aprendi muito em cronoanálise, aprendi processo e também uma coisa que estava me faltando que não tinha era o curso de Excel. Então eu digo, todo engenheiro que se preze tem um curso de Excel. Excel é a ferramenta mais importante que você vai usar, não importa. Até nas suas contas financeiras, usa o Excel que vai facilitar no seu caso. Então eu acabei desenvolvendo bastante facilidade com o Excel, porque eu acabei usando todos os dias e acabava facilitando, porque antes eu fazia continha por vez, aquele processo bem de quem não entende, né? Aí não, depois que você começa a usar o Excel no seu trabalho, usar ele mesmo facilita muito. Então você que não tem o curso de Excel, vá e faça um curso de Excel. Aí, nessa empresa de fabricação de placas eletrônicas eu fiquei 2 anos como estagiário. Aprendi muita coisa.
Infelizmente, quando chegou próximo aos 2 anos, a empresa acabou abrindo falência aqui em Caxias do Sul, na nossa cidade. Aí eu fiquei desempregado, estava em busca de serviço, busquei emprego em uma empresa de fabricação de faróis, também estagiário de métodos de processo. Então eu parti de lonas de freio, placas eletrônicas e fui para a área de faróis e iluminação de veículo. Foi um aprendizado muito bom, aprendi muitos processos diferentes que eu não conhecia, não tinha nem noção de como é que era feito um farol, aprendi como é que é, pude ver como é que é o processo. E uma coisa, pessoal, importante, você não precisa dominar totalmente o processo. Você sabendo como ele funciona, esse é o importante. Porque tu não precisa mostrar como é que se opera, tu tem que saber o que ele pode fazer para alcançar o que você precisa. Então quando você determina uma certa tolerância no seu processo como engenheiro de produção, em alguns casos vai acontecer, você tem que saber se aquele processo ele é plausível de suprir a necessidade da sua demanda que você está solicitando da máquina. Então por isso é bastante importante. Aí voltando à minha carreira de estágio, daí nessa empresa eu fiquei pouco tempo, eu fiquei 4 meses nessa empresa, porque hoje atualmente o meu chefe ele me contratou para trabalhar com ele, então eu acabei me desligando dessa empresa e vim trabalhar nessa empresa onde que eu tô. Hoje eu trabalho atualmente numa empresa de locação e comércio de empilhadeiras. Então, não tem nada a ver, com tudo não tem nada a ver. Mas é interessante, já estou na área de serviços agora. Mudou, eu saí da área de produção, de indústria, estou na área de serviços. E sim, engenheiro de produção é importante nesse ramo também. Tem muita coisa que você consegue facilitar. Engenheiro de produção vira uma pessoa muito analítica, muito processual. Então tudo para ti tem um processo, uma sequência. Isso na área de serviço é bom, tem um padrão. Então isso acaba ajudando bastante. Falando, pessoal, um pouco do mercado para o engenheiro de produção. Você nunca vai ver uma vaga para escrito engenheiro de produção. Nunca. Nenhuma empresa contrata engenheiro de produção. Eles sempre contratam engenheiros de processo, supervisores de produção. Então você tem um leque bem grande que você pode estar trabalhando. Você não fica linkado somente a uma vaga. Vamos dizer assim, quem é advogado? Vai ser advogado, não tem uma outra opção muito abrangente. Engenheiro de produção não. Você consegue trabalhar numa gama bem grande de possibilidades de emprego. Falando em relação, pessoal, às disciplinas que a grade de engenharia de produção tem, como no vídeo anterior que a minha namorada falou sobre engenharia civil, durante 2 anos são cadeiras básicas para todo mundo. Todo engenheiro de qualquer engenharia vai ter a mesma base, o mesmo pé direito. Então, depois disso sim, aí você vai para específicas do curso, dentro das quais na minha grade foram o quê? Tivemos cadeiras de qualidade, querendo ou não, para o engenheiro é importante. Tive toda a parte de fundamentos de administração, para você saber todo o pessoal, Taylor, Ford, Herzberg, todo esse pessoal aí antigo, da onde surgiu, digamos, o sistema Toyota, Lean Manufacturing, todo esse processo que foi desenvolvido. Tem também processo de fabricação, que é uma cadeira interessante para quem gosta de processo, você aprende muitos processos interessantes. Temos cadeiras também de mecânica de sólidos, que são cadeiras de cálculo de resistência de materiais, que em algum momento você como engenheiro talvez tenha que avaliar se um produto realmente suporta a carga que você deseja. Também temos disciplinas de probabilidade estatística, desenho técnico, deixa eu ver qual mais. Bom, pessoal, são 50 cadeiras, não vou lembrar o todo, mas principalmente a engenharia de produção ela é bem diferente das outras engenharias na grade. Grade é completamente não é um único assunto assim que você trata. Cada cadeira é uma diferente da outra, são assuntos diferentes, né? Não é uma sequência, digamos, como cálculo 1, 2, 3 e 4. Um pouco você está falando sobre processo, outra por qualidade, outro momento por probabilidade estatística. Então, pessoal, muda, vai variando bastante. E não é uma, eu digo, engenharia de produção não é uma engenharia cansativa. Quando você vê, você já está na metade, quando tu vê, já está praticando TCC, e quando vê, você já está formado, já pensando numa pós-graduação, quais portas que podem se abrir. Então eu digo, pessoal, engenheiro de produção não é um engenheiro único. O engenheiro de produção ele trabalha com vários casos, várias oportunidades. Então se você tem ideia, pensa na engenharia de produção,
já vale saber que engenheiro de produção não é feito para produção, não é aquele engenheiro só para produção. Você tem um leque muito grande, pode aproveitar de diversas maneiras o seu curso. E volto a dizer, nunca deixem de fazer um curso de Excel, é muito importante. Engenheiro de produção também, SolidWorks, ter noção de SolidWorks é bom. AutoCAD é muito interessante também, em alguns momentos você vai precisar fazer layout de fábrica, isso você precisa. SolidWorks, se você for um projetista, sem problema nenhum, é bastante importante. Acredito que esses 3 softwares são bem importantes. Então Excel, SolidWorks e AutoCAD é a base de um engenheiro. Então se você está pensando em cursar engenharia e quiser já se inteirar pelo assunto, vale a pena, pega esses 3 assuntos, estuda, vê como é que é, isso vai te ajudar, tá bom pessoal? Bom pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à engenharia de produção, pode comentar embaixo desse vídeo que eu vou estar respondendo para vocês sem problema nenhum. Convido vocês a estarem vendo nossos vídeos anteriores, participando do nosso canal, curtindo nossos vídeos, comentando. A gente adora um comentário, a gente adora novas ideias. Esses vídeos que nós fizemos sobre engenharia civil e produção foi a pedido de várias pessoas que queriam ter noção de como que era. Eu espero que a gente tenha respondido esse vídeo para vocês, tá bom pessoal? Então eu agradeço vocês estarem assistindo, solicito, se possível, que se inscrevam no nosso canal e deixem o seu like, tá bom pessoal? Muito obrigado e um sucesso a todos!